Olá! Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos assim, mais impactantes e densos de toda a literatura profética, o primeiro capítulo de Isaías. Nossas fontes são, claro, o próprio texto bíblico e também um comentário bem detalhado de Jonah e Martin, e a nossa missão aqui é tentar entender por que essa peça, escrita há quase 3.000 anos, ainda soa tão radicalmente atual. Para fazer isso, vamos olhar para o capítulo não como uma lista de versículos, mas como um intenso drama judicial em 3 atos. É uma ótima estrutura, porque é exatamente isso que o texto é, né? Não é só uma repreensão, é uma ação judicial formal, uma ação judicial de aliança, como o Martin descreve. Mas o que torna tudo tão poderoso é que por trás da linguagem jurídica tem a voz de um pai de coração partido e de um juiz justo. É uma mistura de processo legal e lamento pessoal. Certo, então vamos mergulhar nisso. Ato 1, a acusação. O promotor, que é o próprio Deus, sobe ao palco e, em vez de se dirigir a um júri, ele convoca toda a criação como testemunha. O versículo 2 diz: Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. É uma abertura nossa de tirar o fôlego? É uma linguagem de altíssimo nível. O comentário de Martin ressalta que, nos antigos tratados do Oriente Próximo, quando o rei suzerano fazia uma aliança com o Estado vassalo, eles invocavam os deuses como testemunhas. Aqui Deus, o soberano do universo, invoca os elementos mais fundamentais da criação, os céus e a terra, para testemunhar a traição do seu povo. Isso eleva as apostas ao máximo logo de cara. E a acusação principal é apresentada de uma forma muito pessoal. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. E logo depois vem o que para mim é uma das comparações mais cortantes de toda a Bíblia, no versículo 3. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não o entende. Isso não é só uma observação, parece projetado para humilhar. É um golpe devastador. A acusação é que eles são menos leais e menos inteligentes que animais de carga. E a palavra hebraica para revoltaram, pachá, que o Martin analisa, não significa só desobediência, é um termo político. Significa uma rebelião deliberada, uma traição, tipo um governador que declara independência do seu rei. É alta traição contra o criador deles. E a promotoria não para por aí. Apresenta o que seria a prova A, a condição da nação. A linguagem dos versículos 5 a 7 é, nossa, incrivelmente gráfica. Descreve a nação como um corpo espancado. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas. Isso é muito visceral. É uma imagem poderosa porque ela funciona em 2 níveis, sabe? O comentário de Martinho sugere que, por um lado, é uma metáfora para a corrupção moral e espiritual total, que infectou a sociedade toda, como uma doença sistêmica. Por outro lado, pode ser uma descrição literal da devastação militar que a nação estava sofrendo, talvez nas mãos do Império Assírio. Ah, entendi. As cidades queimadas, a terra desolada, as feridas externas eram um reflexo direto da doença interna. Isso sugere que não se trata só de pecados individuais, mas de um sistema inteiro que está doente, uma sociedade em colapso. O comentário do Martin apoia essa leitura mais ampla. Exatamente. Ele conecta isso não só à falha moral individual, mas também às consequências políticas e militares coletivas. A doença do pecado levou à destruição da nação. E quando parece que não tem mais esperança, que o corpo está quase morto, a acusação termina com uma reviravolta no versículo 9. A menção de que o Senhor deixou alguns sobreviventes. Sim, o remanescente. Ele diz que, se não fosse por isso, eles já teriam se tornado como Sodoma e Gomorra. Essa comparação específica parece crucial. É como se Deus estivesse dizendo: vocês estavam a um passo da aniquilação total e a única razão pela qual ainda existem é a minha misericórdia. Precisamente. A menção a Sodoma e Gomorra serve para 2 coisas. Primeiro, para mostrar a gravidade do pecado deles,
que era tão ruim quanto daquelas cidades. E segundo, e mais importante, para destacar a graça de Deus. Ao contrário daquelas cidades, Judá não foi completamente varrida do mapa. Deus, na sua soberania, preservou um pequeno grupo. Séculos depois, o apóstolo Paulo cita este mesmo versículo em Romanos para argumentar que a salvação sempre foi pela graça, Uau! nunca pelo mérito de Israel. Então, o primeiro ato termina com uma acusação esmagadora. A nação é traidora, doente e estava à beira da destruição. A essa altura, você esperaria que o juiz batesse o martelo e pronto. Mas aí a gente chega no ato 2. Uma oferta completamente inesperada. E começa com ele se dirigindo a eles como príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. O que é, incrivelmente provocativo. Ele usa o próprio exemplo de destruição que acabou de mencionar para se dirigir a eles. É uma forma de dizer, não pensem que o fato de terem sobrevivido os torna melhores. Vocês são, em essência, a mesma coisa. E é a partir dessa posição que ele lança o ataque dele, não contra os crimes evidentes, mas contra a religião deles. E é aqui que a coisa fica realmente radical. Versículo 11. De que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? E continua, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Espera aí, eles estão fazendo tudo certo no templo, sacrifícios, festas, orações, mas Deus basicamente diz, não quero ouvir. Isso é brutal. É uma das críticas mais duras à religiosidade superficial que existe. E o comentário de Martin é muito claro sobre isso. O problema não são os sacrifícios em si. Deus mesmo os instituiu na lei de Moisés. O problema é a hipocrisia. As mãos que levantavam as ofertas a Deus estavam, como diz o versículo 15, cheias de sangue. É uma metáfora para a exploração, para a injustiça, para a violência que eles praticavam durante a semana. Então, o grande insight aqui é que, para Deus, a liturgia sem justiça não é só vazia, é ofensiva. É como levar um presente caro para alguém que você está traindo abertamente. Mas isso levanta uma atenção. No Pentateuco, Deus instituiu todo esse sistema de sacrifícios com detalhes. Agora ele diz que está farto deles. Para quem ouve, isso pode soar como se Deus estivesse mudando de ideia. Como o comentário de Martin resolve essa tensão? O Martin argumentaria que não há contradição. Os rituais nunca foram concebidos como transações mágicas para aplacar um Deus irritado. Eles sempre deveriam ser a expressão externa de uma realidade interna. Um coração arrependido e uma vida obediente. Quando essa conexão se quebra, o ritual se torna uma mentira. E Deus odeia a mentira, especialmente quando ela é praticada em seu nome. Faz todo sentido. Ele prefere a honestidade de um ateu à religiosidade falsa de um opressor. A religião deles se tornou uma fachada para encobrir a injustiça. E a solução de Deus é incrivelmente prática. Versículos 16 e 17. Lavem-se e purifiquem-se. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. E ele continua. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Não é sobre mais rituais, é sobre transformar a sociedade. Exatamente. A verdadeira adoração se manifesta na forma como a gente trata os mais vulneráveis. A espiritualidade deles era divorciada da ética, e Deus está dizendo que isso é inaceitável. Primeiro a purificação interna, o lavem-se, e depois a ação externa e concreta. E é nesse contexto de chamado à ação que vem uma das passagens mais famosas e esperançosas da Bíblia. O versículo 18. Depois de toda essa acusação, Deus diz: venham, pois, e vamos discutir a questão, diz o Senhor. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Que virada! É uma virada impressionante. E a linguagem aqui é fundamental. O comentário de Martin destaca que o termo hebraico para discutir a questão, yakar, é outro termo legal. Não é um convite para um bate-papo amigável. É um chamado para apresentar o caso em tribunal, para resolver a disputa. Deus, o promotor ofendido, está oferecendo um acordo judicial inacreditável aos réus culpados. E os termos do acordo são perdão total. A imagem de transformar o escarlate, a cor de um tecido manchado de sangue, uma mancha que não sai,
Em branco, como a neve ou a lã, é uma promessa de purificação completa. É uma anistia total oferecida no meio do julgamento. Uma anistia completa, sim. A condição implícita é que eles aceitem a acusação, que parem de se esconder atrás dos rituais e admitam a culpa. Se fizerem isso, a promessa é de uma limpeza que eles mesmos nunca poderiam alcançar. É uma demonstração pura da graça. Certo. Depois de uma oferta tão incrível de um novo começo, de uma limpeza total, a gente esperaria um final feliz. Mas o texto dá outra virada brusca e no versículo 21 volta para um tom de lamento. É quase como se Deus estivesse de luto pela cidade. É uma quebra de expectativa, não é? É uma quebra de expectativa brutal e é intencional. Chegamos ao ato 3, o veredito e a sentença. O lamento começa. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. A imagem da prostituição é chocante. Nos escritos proféticos, é a metáfora padrão para a infidelidade da aliança. Israel era a noiva de Deus. Ao buscar poder, riqueza e outros deuses, Jerusalém, a cidade fiel, estava se comportando como uma esposa adúltera. A corrupção é descrita com mais metáforas. A prata se tornou escória, o vinho foi misturado com água. Os líderes são chamados de rebeldes e companheiros de ladrões. Parece um colapso total do contrato social, liderado pelas elites. Sim, o Martim ressalta como essas imagens mostram a degradação do que era precioso. A prata, que é pureza, valor, se tornou escória, um resíduo inútil. O vinho, que é alegria, pureza, foi diluído. Os líderes, que deveriam ser os guardiões da justiça, se tornaram os principais agentes da corrupção, ignorando completamente os órfãos e as viúvas, que eram o teste decisivo de uma sociedade justa na Bíblia. Então, com o acordo judicial aparentemente ignorado, vem a sentença. No versículo 24, Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, e diz que vai se vingar de seus adversários. Mas o que vem a seguir não é só destruição. O versículo 25 é crucial. Voltarei a minha mão contra você, removerei toda a sua escória e tirarei todas as suas impurezas. E este é um dos pontos mais importantes do comentário do John R. Martin e de todo o capítulo. O julgamento de Deus não é meramente punitivo, ele é purificador. A imagem é de um ourives que coloca o metal precioso no fogo. O fogo intenso é um processo doloroso, mas seu objetivo não é destruir o metal, é queimar as impurezas para que apenas o que é puro e valioso permaneça. Então, o objetivo não é apenas punir, mas queimar a corrupção para recuperar a pureza original. É um processo doloroso, mas com propósito de restauração, para que a cidade possa um dia ser chamada de novo de Cidade da Justiça, Cidade Fiel. Isso muda tudo sobre como vemos o julgamento. Muda completamente. O julgamento aqui é apresentado como uma misericórdia severa. É a cirurgia radical necessária para salvar o paciente. O objetivo final é a redenção. Mas como o capítulo deixa claro no final, essa redenção não é automática. Existe uma escolha. Sim, o capítulo termina com um contraste gritante. O versículo 27 diz que Sião será redimida pela justiça, mas o 28 diz que os transgressores e pecadores serão destruídos. É um caminho de duas vias. E então ele menciona especificamente aqueles que se envergonharão dos carvalhos sagrados e jardins que escolheram. Esses carvalhos e jardins, como Martin explica, eram locais de culto a ídolos pagãos, provavelmente a Baal e a Zerá. E a imagem final é assustadoramente poética. Aqueles que buscaram vida e força nesses locais de idolatria vão se tornar como um carvalho com folhas murchas, um jardim sem água. A própria força deles vai se tornar palha, e suas obras idólatras, a faísca que os incendeia. É uma imagem de autodestruição. As coisas em que eles confiaram para sua segurança se tornam a fonte da sua ruína. Que veredito final poderoso! Exatamente. A destruição não vem de um raio arbitrário do céu. Vem como a consequência natural e inevitável de se afastar da única fonte verdadeira de vida. É um fogo que, como diz o texto, ninguém poderá apagar. Então,
O que podemos extrair de tudo isso? Este drama judicial em Isaías 1 estabelece um padrão poderoso. Ele nos apresenta um Deus que é, ao mesmo tempo, um promotor implacável contra a injustiça e a hipocrisia, mas também um juiz gracioso que oferece um caminho para o perdão total. Isso mesmo. A questão central não é a observância religiosa, mas a condição do coração que se manifesta em justiça e misericórdia para com os outros. E nos mostra que o julgamento de Deus, embora terrível, muitas vezes tem um propósito redentor, purificar para restaurar. O convite para discutir a questão e receber a purificação permanece. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. O texto reformula o julgamento não apenas como um fim, mas como um processo de purificação para restaurar um relacionamento. Isso nos leva a pensar, em nossas próprias vidas, quando enfrentamos consequências difíceis ou tempos de provação, como podemos distinguir entre o que é puramente punitivo e o que pode ser, na verdade, um fogo purificador. Um convite doloroso, mas necessário para a mudança e a restauração. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Até a próxima!